Nós vamos estar orando agora, meus irmãos, e eu peço a você que faça como fizemos mais cedo hoje de manhã. Vamos tomar esse momento para agradecer ao nosso Senhor pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos na nossa vida. Agradeça ao Senhor pela a saúde que você tem agora. Agradeça ao Senhor pela semana que se inicia, você saber que você está com Ele e está iniciando esta semana com o Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, todos unidos nesta casa, nestes momentos de adoração e celebração, juntos, prontos, ó Senhor, e inclusive desejosos de oferecer a Ti louvor, honra, a nossa gratidão, Senhor, ações de graças por tudo que tens feito e tem sido em nossas vidas, ó Pai amado. Nós somos gratos a Ti, porque em Ti encontramos a nossa força, em Ti encontramos a direção para os nossos passos. Te agradecemos pelo que fizestes esta semana que se concluiu e esta semana que se inicia. Te agradecemos pelo que farás. Pela fé tomamos posse já das bênçãos que recebemos no Senhor. E agora, Pai amado, vem, esteja no nosso meio. Te agradecemos por tudo, inclusive pelo privilégio de Te adorar. Toma lugar aqui entre nós, Senhor. Assenta-te no Teu trono de louvores, ó Senhor, e aqui Te renderemos, ó Senhor, orações de graça, cânticos, exaltação, porque Tu mereces, nosso Deus. E nestes momentos também, alimenta-nos com a Tua palavra, com a graça do Espírito, a comunhão de irmãos, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Queria convidar a igreja a se colocar de pé e cantar com nós essa canção que convida, vem, essa é a hora da adoração. Louvar o Senhor com as palmas. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher,
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Viemos aqui, Senhor, te adorar, assim como estamos. Somos imperfeitos, Pai, mas estamos aqui para te adorar e te render, Senhor, louvores, honra, graça e louvor, porque o Senhor merece todas as coisas. Obrigado, Jesus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, nosso Senhor, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, e todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Vamos dizer que o Senhor é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Só o Teu nome, Jesus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, e todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, e todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguer
Obrigado, Jesus. O Senhor vem sobre nós, Pai, e nos renova, nos usa, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia, te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. A igreja pode se sentar.
Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos aqui nessa noite. Não sei como você entrou aqui neste lugar, mas eu sei que o Senhor tem para cada um de nós uma palavra de restauração. Amém? Você crê nisso? Assim Ele nos chama para sair do lugar onde nós estamos e ir à sua presença. Com palavras de louvor, com palavras de gratidão. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo restaurador para nós nessa noite. Você crê nisso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sorry, irmãos, chorona comigo mesmo. Glória a Deus. Mesmo sentados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Levítico. Já passou. Levítico 27. E nós vamos ler do verso 30 ao verso 34. Esse momento também é um momento de adoração ao Senhor. Levítico 27, verso 30. Diz o seguinte: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem quiser ou desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais, que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao pastor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer alguma troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Irmãos, essa é uma das passagens a respeito do dízimo mais visuais que a gente tem, né? Fala assim sobre frutas, sobre cereais, sobre animais passando debaixo da vara do pastor. E nesse texto tem uma expressão muito interessante, que fala que a gente não pode fazer troca com Deus. Às vezes a gente fala que não faz, mas a gente faz troca com o Senhor. Às vezes nós entregamos algo ao Senhor, seja oferta, seja o nosso dízimo, seja o nosso dom, seja o nosso tempo. E aí a gente sente que Deus está em dívida com a gente, né? E aqui a palavra do Senhor não está nos advertindo que não somente nós não podemos fazer troca com o Senhor, que tudo que nós temos, a nossa família, os nossos bens, tudo que o Senhor nos concede nessa vida, na sua plenitude, deve ser consagrado ao Senhor. E nós precisamos nos lembrar, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantos desafios, que a nossa vida não é nossa, ela pertence ao Senhor. Nós somos consagrados ao Senhor. E nesse momento nós queremos também agradecer ao Senhor pela sua provisão e consagrar as nossas finanças ao Senhor. Então, aonde você está, eu queria que você fechasse os seus olhos, sentados mesmo, que você levantasse a sua mão, e não importa se você trouxe ou não trouxe o seu dízimo nessa noite, eu quero consagrar a sua vida ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o dono da vida, Senhor, Tu és o nosso provedor. Deus, Tu és aquele, Senhor, que vigia, que não dormita nem dorme, Tu és o guarda de Israel. E nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor em primeiro lugar, os nossos lábios, os nossos pensamentos e também, Senhor, nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus. Consagramos ao Senhor, Te agradecemos pela Tua provisão,
queremos aqui, Senhor, verbalizar que a nossa confiança não está na nossa mão ou na nossa força, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus, e esse pouco, Senhor, a quem é dono de todas as coisas que nós entregamos, nós clamamos a Ti que o Senhor use para a Tua honra, para a Tua glória, para que a Tua obra cresça, para que o Teu reino venha, para que o missionário, Senhor, seja sustentado, para que o perdido seja alcançado, para que as crianças aprendam, Senhor, para que os velhos sejam socorridos, para que todos, Senhor, sejam tocados e conheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o desejo, Senhor, sustenta essa casa de oração, Pai, que o Senhor colocou neste lugar com um propósito, e sustenta cada família aqui, cada ofertante, Senhor, abrindo portas de trabalho, suprindo as suas necessidades, curando as suas feridas, Senhor, e nos usando para a honra e glória do nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu gostaria de lembrar, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade de depositar no gasofilácio quando nós encerrarmos, ou lá embaixo nós temos também a maquininha, você pode contribuir também online no ipboston.org/doar. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a ficar em pé mais uma vez, e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção, nos preparando para receber a palavra do Senhor. Vamos todos nos colocar em pé. Senhor, que o Teu reino venha sobre as nossas vidas. Se você conhece essa canção, feche os seus olhos, abra o seu coração, deixe que o Espírito de Deus esteja trabalhando, oferte o seu pensamento, sua alma ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Diga isso, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam.
te adora. Em todo tempo, Senhor, escolhemos isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Todo tempo, Senhor, a tua igreja te adora. Aplauda o Senhor, declare palavras de amor, de adoração. Aquele que é digno, que virá à igreja para nos buscar, Ele virá para nos buscar. Aleluias, aleluias. Você pode se sentar, a palavra está com o pastor. Amém. Aproveite essa oportunidade quando nos preparamos para receber a palavra do Senhor. Aproveite essa oportunidade para buscar a graça, o agir de Deus no seu coração. Deixe que o Senhor fale a você agora. A nossa irmã Edmar vai estar ministrando aos nossos corações. E eu quero pedir a você que deixe que o Senhor fale ao seu coração e já esteja trabalhando com você. Apresente diante do Senhor as suas preocupações. Apresente diante do Senhor aquilo que lhe incomoda, aquilo que você precisa de cura, de ânimo. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, Senhor, é espada de dois gumes, que penetra, Senhor, corpo, alma e espírito. Nós sabemos que o Senhor também é Pai, e o Senhor nos ama, e o Senhor se preocupa com o nosso bem-estar, ó Senhor, espiritual, emocional. Que seja a Tua palavra, esse elemento poderoso e transformador em nossos corações agora. Senhor, continua fazendo a Tua obra. Te agradecemos, ó Senhor, pelo ministrar do Senhor, a comunhão de irmãos e o agir do Espírito que nos comove, nos constrange, mas de maneira agradável nos leva à Tua presença, assim, Senhor. E nós te agradecemos porque também sabemos que o Teu amor continua agora nos falando, Senhor, ao coração e nos fazendo, ó Senhor, entender ainda melhor o quanto Tu nos amas. Senhor, vem e faz a Tua obra agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar reunido e acabando de declarar essa canção ao Senhor, que pode tudo acontecer. O nosso Deus, Ele permanece inabalável, Ele não muda. Os reinos se abalam, guerras acontecem coisas na humanidade, na ciência, e as pessoas preocupam, as pessoas correm procurando soluções, procurando aconchego, procurando refrigério para as suas dores, para as suas preocupações, mas o nosso Deus, Ele permanece inabalável. O nosso Deus não é pego de surpresa com nada. Ele é o nosso Deus poderoso, vitorioso, e se nós estivermos na presença dEle, obedecendo os seus estatutos, observando a Tua palavra, com certeza nós venceremos juntamente com Ele. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir uma breve meditação, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos meditar um pouco na importância de nós levarmos a nossa família, os nossos filhos, à presença do Senhor, a trazer o reino de Deus para os nossos lares. Ultimamente nós vivemos em meio a uma sociedade perversa, na decadência da família, os valores sendo mudados, a verdade sendo transformada em mentira, o que é certo agora já é errado.
E se nós não tivermos alicerçados na palavra de Deus, com o propósito de agradar a Deus e transmitir a palavra dele de geração para geração, nós ficaremos pelo caminho, e não é essa a vontade do Senhor. A Bíblia fala que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus nos deu essa oportunidade, esse privilégio de levar à frente, levar através da reunião, da busca pela palavra do Senhor, levar e passar por gerações. Eu fico muito feliz em dizer que eu sou a terceira geração de cristão. A minha avó, a mãe, os pais da minha mãe, eles aceitaram a Jesus, já tinham seus filhos, mas os seus filhos continuaram na igreja, e hoje eu estou, a minha tia mais velha, ela tem já bisnetos, então já está na 6ª geração de cristãos, porque um dia os meus avós encontraram a mensagem e eles quiseram que isso se perpetuasse na família. E hoje nós estamos praticamente 99,9% de toda a família na igreja. Quando nós reunimos, vira um culto, vira uma festa do Espírito Santo, porque o Senhor nos agraciou com esse privilégio de estarmos todos na igreja, todos servindo ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6... é praticamente um texto áureo daquilo que seria um grande privilégio nosso em obedecermos a Deus. Nós sabemos que a Bíblia não fala exatamente, façais um culto doméstico, vocês têm que fazer um culto doméstico, mas lendo este capítulo, lendo alguns versículos deste capítulo, nós podemos entender a importância de se trazer o conhecimento e de falar sem cessar a palavra de Deus, que diz assim, alguns versículos somente, vamos ler do capítulo 6, o versículo 2, que diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Depois do versículo 6, do mesmo capítulo, versículo 6 ao 9, que diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e tu serás por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Do 20 ao 23, que também diz, o mesmo capítulo: quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos dos juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Sempre falando da importância da palavra de Deus para os nossos filhos. Certa vez eu estava com o Joshua numa consulta, e a médica perguntou: Joshua, por que você vai à igreja? Então, tem muitas questões que nós fazemos como cristãos, e de repente nós não explicamos aos nossos filhos o objetivo de virmos à igreja, por que nós somos cristãos, por que nós servimos a Deus, por que nós abrimos mãos de algumas coisas que de repente nos trariam prazer, e nós abrimos mãos e nós não fazemos, por quê? Mas nós não podemos explicar só por nós mesmos, se nós não tivermos a palavra de Deus como bússola, como nossa como diretrizes, para trazermos ao entendimento os nossos filhos, ou a nossa família. Então, como que Deus vai agir na nossa vida e na nossa família para fazermos atravessar gerações e gerações sem o conhecimento da palavra de Deus? Não tem como, irmãos, nós atravessarmos esse mundo, uma jornada tão grande, para muitas pessoas tão penosas, sem levarmos em consideração a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Não existe outra forma, não tem como nós atravessarmos, passarmos o Jordão, passarmos desertos, sem estarmos alicerçados na palavra de Deus.
Nós vamos ver mais para frente, no livro de Juízes, uma história bem conhecida, que é a história de Sansão. Até um pouco, a gente pode comparar até um pouco a história de Sansão com a história de Jesus, porque foi no milagre que Sansão veio a este mundo. Foi no milagre, a mãe dele era estéril. Jesus, Maria era virgem, também um grande milagre que aconteceu. E o anjo do Senhor apareceu aos pais de Sansão e disse para a esposa de Manoá que ela, mesmo estéril, aconteceria um milagre na vida dela, ela poderia dar à luz. E ela seria a mãe de Sansão, um escolhido do Senhor para começar a tirar Israel da mão dos filisteus. Israel passava momentos difíceis ali na mão dos filisteus, e Deus trouxe Sansão com aquele propósito de ser cheio do Espírito Santo e livrar o seu povo, começar aquela caminhada de vitória. E quando o anjo do Senhor apareceu para Manoá, e consequentemente, primeiramente para a mãe de Sansão e consequentemente para o Manoá, ele disse as diretrizes, como ele deveria ser conduzido. Ele disse: não bebida forte, não passará navalha no seu cabelo, não tocará em cadáver e não provará de nada imundo. E essa foi a diretriz que a família de Sansão, os pais de Sansão tinham para falar para ele. E nisso aconteceu o milagre, Sansão nasceu e o Senhor o abençoou. A Bíblia não fala como Sansão foi criado, porque depois no capítulo 14, Sansão já está um adulto. Mas eu imagino quando praticamente o próprio Senhor aparece e dá essa palavra para os pais de Sansão. Eu imagino que eles, se não fizeram, deveriam assentar-se com ele desde pequenininho e começar a falar: olha, meu filho, você é um escolhido. Você é um menino, vai brincar, vai estar com os amiguinhos na rua, mas você tem algo especial. O próprio Senhor revelou: olha, você sabe, Sansão, que Deus vai te usar para livrar o povo, livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Você sabe como é difícil a nossa vida, o que a gente passa nas mãos dos filisteus, como que é difícil a nossa caminhada, mas você vai ser aquele que vai guiar o povo. Olha, mas tem algumas coisas que a gente pode, você tem que observar. Olha, não pode bebida forte, o seu cabelo vai estar sempre crescido, porque Zaqueu era nazireu de Deus, e uma das características do nazireu era não o corte do cabelo. Então, quando a gente vê, principalmente nos livros infantis, das crianças, Sansão, aquele homem zarrão, com os portões da cidade nas costas, ou matando um leão, a gente imagina o Sansão bem grande, Mas a Bíblia não fala da estatura de Sansão, como falou de Golias, que Golias era realmente um armário, aquela coisa enorme, como falou de Saul. Quando Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel, Deus falou para Samuel: ele é assim, ele vai estar procurando o animal que fugiu, mas ele, no meio da multidão, ele se destaca do ombro para cima, então quer dizer, ele é alto. Mas de Sansão não falou nada, porque todas as características de Sansão, como nazireu, era comum aos nazireus. Mas o que chamou a atenção dos inimigos, a força descomunal de Sansão. Sansão tinha uma força, e aquilo chamou a curiosidade das pessoas. Por que essa força? Como que ele consegue? Como que ele faz isso? E a Bíblia fala assim, que o Senhor era com ele. Mas no capítulo 14, o que chama a atenção no que eu estava dizendo com relação às instruções dos pais de Sansão, no capítulo 14, quando ele simplesmente olha para a esposa dele do lado errado, do lado dos filisteus. E o que chama a atenção, a autoridade dos pais com relação a este assunto. Quando os pais dele ficam sabendo que ele escolheu, dentre os filisteus, a esposa, eles falam para ele: olha, Sansão, não pode, você é nazireu. Você pode olhar para o lado do povo hebreu e escolher a sua esposa aqui, até mesmo na própria família, como era comum. Mas ele olhou para o pai e para a mãe e falou bem assim: é essa que eu escolhi. E é essa que vai ser. A autoridade mudada ali na vida de Sansão.
Como eu disse, a Bíblia não fala como ele foi criado, mas com certeza não é uma atitude que um filho deve ter na família. A família tem ordem, a família tem autoridade, os pais falam, os filhos obedecem. Os pais são a autoridade da casa. E Sansão, com isso, começou a legislar em favor próprio, usar a sua força, usar a força do poder do Espírito Santo na vida dele em causa própria. E mais para frente, quando foram ver a moça, conversar com a moça, no caminho, Sansão mata um leão e joga o corpo lá pelo mato. Da outra vez, quando eles descem, o cadáver ainda estava lá. E ele, descendo com os pais, ele para o caminho e vai até lá onde estava aquele cadáver daquele leão. E lá tem um enxame de abelhas. E lá tem muito mel. E ele pega aquele mel, não só come, mas traz para os pais. E os pais comem. Não é esse o chamado de Sansão. Não é esse o chamado dele. O chamado dele era para ser o libertador de Israel, mas debaixo da autoridade de Deus. Mesmo assim, Deus não deixou de cumprir a promessa na vida de Sansão. E o Espírito Santo vinha e ele matou 1000 homens, e ele fez queimadas na plantação dos filisteus. Mas não era esse o propósito de Deus. Não era esse o propósito de Deus. E quantas vezes nas nossas casas, na nossa família, isso está acontecendo, nós estamos perdendo a autoridade. Os nossos filhos comem, nossos filhos saem, a gente não sabe o que você comeu, o que você está vendo. Mas quando nós buscamos, de acordo com a palavra de Deus, com Deuteronômio, trazendo a palavra de Deus, trazendo a mensagem de salvação, que o Espírito Santo esteja na nossa vida. Quando nossos filhos se depararem com o mel, quando nossos filhos se depararem com algo que não agrada ao Senhor, eles vão reconhecer. E os pais, na autoridade que eles receberam do Senhor, ao criar os seus filhos, eles vão estar a par. Mas Sansão não queria ouvir. Os seus pais já não eram mais autoridade na vida deles. Quando o Espírito Santo, irmãos, ele é falado, ele é trazido para o nosso lar, é maravilhoso. Ver os nossos filhos serem tocados, porque a diferença na vida de Sansão não era o seu cabelo, não era porque ele não bebia, não era nada disso, era o próprio Espírito do Senhor que se apoderava da vida dele e podia fazer proezas, mas ele não estava de acordo com os planos do Senhor, porque o Espírito Santo nos toca. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, imagina Isabel, quando estava grávida de João Batista, ao visitar Maria, pela saudação de Maria, o feto se mexeu, e Isabel foi tocada pelo Espírito Santo. Irmãos, se toca um feto, o que não toca nos nossos filhos, na nossa casa, o que nós não somos capazes, irmãos, de fazer, sendo tocados e buscar o Senhor, ao Senhor, a presença dEle nas nossas vidas. É importante, irmãos, cultuar o Senhor, trazer isso para nossas famílias. Há um tempo atrás, há um ano, eu penso que, de acordo com o que eu encontrei aqui, 1647, no Concílio da Inglaterra, tinha um estatuto que fazia valer o culto doméstico quase como uma obrigação. E eram investigados pelos presbíteros da igreja as famílias. E se o líder da família não estivesse fazendo o culto doméstico, ele era chamado a atenção. E se persistisse, eles chamavam de negligência o fato de não haver a palavra de Deus na casa. Ele era colocado em disciplina. É sério, porque como nós queremos vencer, ou que nossas gerações passem adiante, se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida? Tiraram da escola, mas nós ainda temos o acesso à palavra do Senhor. E como Sansão, não podemos desperdiçar o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem preparado para a nossa casa. Deus tem muito para nos oferecer, mas nós precisamos abrir o espaço para o Senhor agir. Eu lembro que antes da pandemia, estava bem corrida a nossa vida. Leva a criança na escola, vai trabalhar, pega a criança na escola, volta. E às vezes eu tinha aula, e eu sempre falava para as crianças, olha, eu não quero chegar em casa e ver vocês acordados, vocês acordam cedo.
tem que ir para a cama. E nós tínhamos o plano de ler a palavra de Deus antes de deitar e de orar. Orar e ler a palavra de Deus e orar. E muitas vezes eu chegava em casa cansada, só pensando, banho e cama. E eles estavam acordados. E eu olhava assim, crianças já da porta, né? Mas eles estavam esperando para orar, para ler a Bíblia. E eu naquele cansaço, teve um dia que eu fui lá só devagarzinho, abri a porta, aí o Joshua estava acordado. Aí eu tive que orar com ele, estava saindo, ele, mãe, por que você orou tão rapidinho? Cansado, e veio a pandemia. E na pandemia Deus me despertou. Deus me despertou e disse, qualidade. Você quer fazer um culto doméstico? Você quer ler? Você quer sentar? Quer ter vitória? Faça isso com qualidade. Faça isso com tempo, para os seus filhos aprenderem, para os seus filhos aproveitarem. Porque nós temos a igreja, graças a Deus, irmãos, mas agora está limitado. Não é tanto recurso que a igreja pode dar como gostaria. Mas nós temos o privilégio de nós mesmos em casa, com nossa família, assentarmos e ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito importante, ela é mais eficaz que, como o pastor disse no começo do culto, mais eficaz que qualquer espada de dois gumes. Ela é vida, ela é alimento, e nós não podemos viver sem ela. Aleluia. Ezequias, aquele rei que Deus deu oportunidade para ele consertar a casa dele, trazer tudo para estar em ordem com a vontade do Senhor. Mas o que aconteceu? Ele tudo que vem de graça, geralmente as pessoas não dão muito valor, né? E Deus acrescentou, fez aquele milagre na vida dele, acrescentou anos de vida, mas ele não foi muito prestativo, muito atencioso com aquela situação, e ele acabou desleixando, e abriu as portas da sua casa, e mostrou tudo, e fez aquilo, e Deus veio, o profeta veio e anunciou para ele, olha, já acabou. E a notícia que o profeta trouxe não era nada animadora, era muito triste, mas só que essa notícia triste era depois dele, então ele falou bem assim, boa é a palavra do Senhor, pelo menos eu vou ter paz. E quantas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que falam assim, eu já orei, já fiz o que eu pude, quando eu era pequeno eu levei na igreja, eu trouxe, eu expliquei, mas agora ele é lá com Deus. Não, irmãos, lembra de Davi? Davi, em 1 Samuel 30, quando ele chega na cidade, depois de voltar com seus homens da guerra, e a cidade está toda queimada, toda desolada, as mulheres onde estão, os filhos onde estão, foram levados cativos. E o que acontece? Aquele bando de homem começa a chorar, começa a gritar. A Bíblia fala que eles não tinham nem mais ar nos pulmões, de tanto choro, de tanto desespero. E a Bíblia fala assim, que Davi se recobrou no Senhor, e ele consultou o Senhor, e ele disse assim, Senhor, eu vou lá atrás, eu devo ir, há esperança para minha família, para eu trazer de volta? E Deus falou bem assim, corre, irmãos, no que diz respeito à nossa família, corre, não perca tempo, vá, Deus é contigo, não perca a esperança, continua buscando ao Senhor. Não diga, mas eu sei que eu estou salva. Os meus filhos eu não sei, porque até onde eu pude fazer, eu fiz. Não, continua nos pés do Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Há esperança, para o nosso Deus há esperança, continua confiando no Senhor. Louvado é o nome do Senhor, o nosso Deus é eterno, o reino dele é de justiça, como nós cantamos aqui, irmãos, não pare, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, ele é nossa justiça, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Lembra de Daniel e os amigos deles? Nem precisa falar que eles foram criados na admoestação da palavra do Senhor. Aqueles meninos foram novos para a Babilônia, muito novos. E chegando lá, eles foram privilegiados porque eles eram muito inteligentes, passaram no teste e o rei se agradou deles. Então eles foram colocados numa posição de quase Deus ali.
Mas o coração de Daniel, a Bíblia fala que já estava preenchido, já tinha um Deus verdadeiro, e aquilo tudo que foi apresentado para eles, não quero me contaminar, eu não me curvo, eu não me contamino, não só ele como seus amigos. Que maravilha, irmãos! Quer ver os seus filhos assim? Mudando gerações, mudando reis, como Daniel fez? Palavra de Deus na casa. Não tem como. Seu filho pode falar qualquer língua lá fora, mas se a língua que fala em casa é a mesma língua da igreja, não tem problema nenhum. Ele pode falar inglês, pode falar francês, espanhol, não me importa, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, não pode faltar na nossa casa. Se você não pode dar um telefone de última geração para o seu filho, se você não pode dar o computador dos melhores, dá a palavra de Deus, porque ela não volta vazia, ela edifica, ela é vida. Não despreze a palavra, irmãos, não despreze a palavra não pode faltar. É o que nós mais precisamos, é a bússola. Nós precisamos da palavra de Deus. Irmãos, eu lembro quando a nossa igreja não batiza criança, mas é parte da liturgia e de cerimônias que nós, quando nós temos nossos filhos, nós trazemos da igreja para ser apresentados. E é uma cerimônia bonita, né? Porque a gente vem arrumado, cabelo escovado, convidamos a família inteira para vir, trazemos nossos filhos aqui. Mas, irmãos, observam algo que acontece nessa cerimônia. O pastor vem, a família vem, né, traz a criança aqui à frente. E o pastor, ele fala assim para a família. Uma das coisas que o pastor fala, uma pergunta que ele faz é essa. Ele fala assim: os pais dessa criança, vocês reconhecem sua responsabilidade de educar, ensinar, exortar essa criança no temor e obediência da palavra de Deus desde os primeiros anos de vida? Aí o que os pais respondem? Sim, e a igreja toda de testemunha. Aí o pastor pega essa criança no colo, traz, ora, apresenta a Deus, não é? E depois ele devolve a criança. Aqui, pai, é de você, você falou sim. Você vai cuidar, você vai exortar na palavra. A igreja está aqui como suporte espiritual, como conselheira, como aquela que vai dar o alimento, que vai dar todo o suporte, mas a responsabilidade é da família. Mas muitas vezes os pais saem da igreja, parece que as crianças ficaram aqui. E não é assim. A criança é de nossa responsabilidade de buscarmos a Deus com ela e trazê-la ao conhecimento da palavra de Deus. Isso é nosso dever. Então, meus irmãos, Salmo 78, para nós concluirmos. Salmo 78, o versículo 3 em diante, do 3 ao 7, ele vai falar assim: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Aleluia, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus que fala que tem validade, que o que nós fazemos não é em vão. Os nossos filhos vão passar para os seus filhos e assim por diante. E a igreja, a família forte, a igreja é forte. A família cheia do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo. E nós vamos vencendo assim, saudáveis, buscando ao Senhor, engrandecendo o nome dele para todo sempre. Vamos terminar com 2 Timóteo,
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia é preciosa. E é preciosa demais. Não espere nem segunda-feira, comece hoje. Comece hoje um propósito com o Senhor de trazer a palavra, de trazer vida, que o Espírito Santo seja lá, não um visitante, mas um morador da nossa casa, nos instruindo, nos dando sabedoria, nos dirigindo aos nossos passos, nossos filhos, nos alimentando da palavra dele. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Aleluia, santo é o teu nome, Deus. Capítulo 3, versículo 14 e 15 de 2 Timóteo, que fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia! Lembra do que você aprendeu na Sagrada Escritura. Lembra do teu Criador na tua mocidade. Lembra daquele que quer te ver de pé. Lembra daquele que quer restaurar. Lembra daquele que faz de tudo, que te ama. Daquele Deus que amou o mundo de tal maneira. Ele só quer te ver de pé. Ele só quer te restaurar. Basta você querer e basta buscar a presença dEle. Louvamos a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito e pela oportunidade de ainda podermos ouvir a Tua palavra, da oportunidade de saber que Ele ainda fala conosco, Ele ainda requer de nós, o que Ele ainda requer de nós, o que ainda pode ser melhorado, o que ainda pode ser salvo, o que ainda pode ser mudado, transformado, tudo isso vem do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por todos os benefícios, por estar aqui, por termos uma família, por termos uma igreja e saber que Ele ainda fala: corre, ainda há tempo. Se é para salvar a sua família, vá, não espere mais, corra, ainda há esperança. Eu sou Deus, o Deus inabalável. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando aos irmãos e peço aos irmãos que quando forem orar, lembre de mim, lembre de minha família. Nós carecemos muito do favor divino. Amém. Amém, meus irmãos, vamos colocar de pé. Eu quero pedir a você que você aplique essa palavra ao seu coração. Agora nós estamos nesse tempo, nós saímos da correria e começamos a ficar agitados com o que acontece ao nosso redor. Em meio a tudo isso, uma coisa, a palavra do Senhor já nos ensinava e ensina hoje, mais uma vez, é que nós podemos usar esse momento e ainda continuar insistindo em usar estas oportunidades, seja de tribulação, seja de bonança, mas sempre lembrar que nós buscamos ao nosso Senhor e aplicar essa busca ao bem-estar da nossa família, dos nossos filhos, aqueles que estão conosco, seja perto ou longe, eles podem ser beneficiados pela nossa busca. Então vamos fazer desta uma declaração bem interior do que o Senhor Ele quer fazer através de nós, para aqueles que estão bem juntinhos, filhos pequenos, maiores, aqueles que estão longe, familiares que precisam de um toque especial do Senhor. Nós vamos ser instrumentos do Senhor, hoje aqui, mesmo que você esteja fazendo uma oração, para aquele que está bem longe, lá no Brasil, lá no interior, seja filho, ou seja irmão, ou então um tio, alguém que o Senhor tocar no seu coração agora, ou seja no seu lar, que precisa de uma ação imediata do Senhor. Vamos orar agora, vamos estar insistindo com o nosso Pai. Pai amado, nós te agradecemos porque aqui o Senhor está. Ó Senhor, te agradecemos porque na tua palavra nós vemos claramente, ó Senhor, o teu agir, ó Senhor, no convocar filhos, ó Senhor, para ser instrumentos em tuas mãos. Ó Senhor, a ministração que pode acontecer quando nos colocamos prontos para ser instrumentos teus,
para tocar, transformar os nossos lares. Santo Deus, aqui e agora, que faça o Senhor a tua obra em cada um dos nossos irmãos, ó Pai amado, em cada lar aqui representado, Pai amado, aquelas orações que se estendem à distância, que possa o Senhor também alcançar, porque sabemos que o Senhor é Deus de poder, e o milagre, ó Senhor, não é limitado, ó Senhor, a tua graça não é dada por medidas, e assim que nós buscamos, ó Senhor, a tua bondade renovada, esta noite aqui, Senhor amado, tomamos a tua palavra esta noite, e a tomamos, ó Senhor, acima de tudo, como também uma promessa. Precisamos acordar, ó Senhor, precisamos insistir, precisamos continuar, mas que possa ela trazer também, esta palavra também trazer, Senhor, um renovar deste ânimo que nos leva a entender que os teus planos não serão frustrados, ó Senhor amado, que não sejam frustrados das nossas casas, e não sejam frustrados das nossas vidas, e não seja frustrada na nossa igreja. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Jesus. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rude cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecado. Posso em Cristo livre estar. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele sou, pelo seu sangue me comprou. A minha fé
Jesus confiarei. Só em Jesus confiarei. Só em Jesus confiarei. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos agora e para sempre. Amém. E que Deus abençoe muitos irmãos.